Pode ser, foi morto, mais de 20 pessoas da minha família foi morta na Terrinha Tapata. Esse é o último canto, é o canto da morte, porque nós vamos seguir demarcando a nossa Terrinha com o nosso processo. É isso, esse recado que nós vamos falar aqui. A lei 14.701 tem que ser declarado inconstitucional, porque nós vamos seguir demarcando a nossa terra com o nosso processo. É o último canto, é o canto da tristeza, porque nós não estamos ouvindo. Esse documento, esse PL 14.701 tem que ser declarado inconstitucional. Não façam o papel falar para o povo indígena no Brasil morrer. Chega de morte, sem demarcação, sem exportação. Marcação, tirei uma com gasolina, perei com gasolina. A polar, hoje a minha mão, mas grupo sentou. Chico pega aí, que eu orei setembro, que eu que tá no muito tamanho de gasolina, coca. Vamos. Que o sindicato, eu acho que envolvido Itaporã e sindicato Douradina, alguns políticos que vai ser na eleição agora que vai entrar, estão sendo envolvidos, né? Vieram aqui dentro da aldeia, fizeram tudo essa cagada aí. Só gostaria de confirmar para vocês, são os políticos que estão aqui no nosso município, né? São para candidatos vereadores,
não índio que está junto aí. A todos e a todos que estão neste momento com a gente, agradecemos a ONU, agradecemos também a equipe da CID, agradecemos a todos nesse momento, porque nós vamos seguir aqui, demarcando a nossa terra. Já tiraram, já estão vários aqui feridos, e nós vamos aqui, continuar aqui, nessa nossa decisão aqui, enquanto a grande Assembleia do Povo Indígena Guarani Kaiowá, que é o Atibaçu. Aqui, ó, estamos aqui no acampamento aqui da retomada do Pontão, na madrugada de sábado para domingo. Os caras invadiram aqui, tacaram fogo no veículo nosso, do nosso parente aqui. Estamos aqui, chovendo. Atearam gasolina ali, meteram fogo e correram. Agora são 1h32 da manhã. E é só para deixar registrado esse momento aqui do veículo Celta, do nosso guerreiro Paulinho. Só mais uma tentativa de intimidação aqui para nós aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abya Yala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal, comunicação indígena, comunicação dos povos de matriz africana, dos povos que neste momento estão sofrendo as estripúlias de um pequeno segmento, mínimo segmento da sociedade brasileira, a fim de reproduzir, tanto em linha discursiva, quanto nas ações, reproduzir o velho colonialismo que se instalou aqui no nosso continente a partir de 1492 e da qual o Brasil também é parte desde 1500. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu sei que esse vídeo vai para uma autoridade da Secretaria de Comunicação do Governo, né? E com suma respeitabilidade, a gente quer se dirigir justamente a vocês, desde a perspectiva comunicacional que nós fazemos a partir das pautas indígenas, que são pautas históricas, além de ambientais. E nós pedimos que, digo nós indígenas, que estamos aqui, inclusive aqui na capital federal, no Distrito Federal aqui de Brasília, nós pedimos uma intervenção federal do governo a partir do Executivo. Primeiro porque
as terras dos povos indígenas, falando de forma geral, são terras que foram historicamente usurpadas e das quais nós temos, inclusive, provas sobre isso, né? Isto não quer dizer que nós estejamos contra as populações, um outro segmento significativo da população brasileira que, de boa fé, foram acatando as ordens de quem oferece um pedaço de terra em troca de apoio, inclusive apoio logístico, para efetivar essas massacres que estão acontecendo neste momento em muitos territórios, em muitos pontos do Brasil, em muitos territórios. São muitos os territórios que conformam esse grande Estado brasileiro que chama, né? E muitos e muitas desses parentes que falaram nesse vídeo que eu estou passando aqui através do canal, nesse vídeo gravado, são parentes que, inclusive, quem fala aqui conhece pessoalmente, né? Não vou falar nomes, a gente não vai colocar rostos, a gente não vai... Eu poderia reproduzir dezenas de áudios que têm me chegado a partir de muitas lideranças indígenas, Guarani, Guarani Kaiowá, Guarani Nhandeva, Caigangue, Lactanoxoclém, principalmente os parentes da região sul do Brasil. Mas eu não vou fazer isso para não comprometer a imagem delas, das nossas Nhandeci, né, das nossas orientadoras espirituais, pajés, caciques, cacicas, né? Entretanto, como esse vídeo vai, justamente esse vídeo que estou colocando aqui no canal, vai para um dos órgãos importantes e que faz parte de uma questão que é natural de nós, seres humanos, que é a comunicação, justamente vai para essas pessoas que, inclusive, acreditam ou acreditamos, né, vão nos receber. Eu estou sendo aqui, inclusive, uma espécie de linha de frente, não sou porta-voz, né, sou linha de frente nessa parte da comunicação, porque tudo que tange as lutas indígenas, as pautas indígenas, elas referem não apenas ao povo Guarani Kaiowá, não refere apenas ao povo Lactanoxoclém, não refere apenas aos parentes Caigangue, parentes Charrua e outros tantos dos 305 povos do Brasil, sino que refere contudo, e ademais, a todos os povos originários, inclusive além Brasil afora. A luta pelo território, pela terra, é uma coisa que nós temos como linha editorial a partir do momento que nós entendemos que sem terra não há possibilidade de reprodução da vida. Nós sabemos que sem território não há possibilidade de reprodução de culturas. Sem terra, não há possibilidade alguma de subsistência das nossas próximas gerações, e inclusive das gerações atuais, embora nós acima de 50 anos. A luta pelo território, sem território, não há possibilidades de quaisquer espiritualidades. Então, quando a gente faz essa luta pela terra e pelo território, a gente faz a luta de uma forma consensual e consciente. Só que essa consciência na materialidade da vida, na materialidade das coisas, é uma consciência que refere a uma prática constante e concomitante com a conjuntura atual que nós vivemos, inclusive dentro desse xadrez global, né, desse tabuleiro de xadrez global,
que enviesse, inclusive, o discurso do mercado financeiro. Só que quando nós falamos também, ou podemos falar de mercado financeiro, nós temos que ter o princípio de que tudo que refere também ao mercado internacional, ao mercado financeiro, ao sistema econômico financeirista, refere também à questão da subsistência humana, isto é, água, alimento e abrigo, e refere também à questão cultural e espiritual. Então, dito tudo isto, com este vídeo, nós pretendemos, inclusive como canal Abya Yala, com quase 700 seguidores, além dos mais de 400 em Instagram, Facebook e até mesmo em Twitter, nós queremos fazer um chamado às autoridades aqui em Brasília de que, por favor, tomem com muita cautela, precaução e muitíssima atenção aos territórios indígenas, porque são os territórios indígenas que vão determinar a existência, ou melhor, a continuidade da vida humana e mais do que humana, tanto aqui no Brasil quanto no planeta. E quando falamos de forma geral, fazemos o chamado para que as pessoas que não estão ainda muito aprofundadas no que tange à luta indígena ou no tocante às pautas indígenas, principalmente e principiando da questão das terras e dos territórios, as pessoas que estão nas grandes cidades também não terão as condições de reprodução da vida, porque ela parte do princípio de que onde há povos indígenas ainda existem recursos naturais que são do aspecto da subsistência humana e também as questões dos denominados recursos naturais, energia, principalmente petróleo, lítio, gás, dentre outros. Todos esses recursos ainda estão hoje no subsolo, onde na sua superfície estão os povos indígenas. E também estão os quilombolas, e também estão os povos de terreiro, e também estão os povos da agricultura familiar, e por aí vai. Então, o que nós queremos nesse momento? Nós queremos que o governo faça o que está estabelecido, estipulado pela própria Constituição de 1998. Primeira coisa, declarar a Lei 14.701 inconstitucional. O marco temporal como um todo, inconstitucional, que já tinha sido declarado. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos que o governo federal, o poder executivo, faça com que essa reivindicação já ajustada às normas legais dispostas pelo próprio Supremo, elas sejam postas em prática para evitar esse tipo de massacres, de estripulhas, imperícias daqueles que ainda querem se apropriar das terras de forma indevida, sabendo que terras da União, terras públicas, são terras destinadas para a demarcação de terras indígenas, assim como para a reforma agrária. Então, enquanto não houver demarcação de terras indígenas e reforma agrária, não haverá possibilidade de subsistência, tanto dos próprios povos indígenas, dos sem terras, dentre outros, camponeses, ribeirinhos, povos tradicionais, assim como da população brasileira e também da população sul-americana, porque tudo o que acontece aqui repercute longe ou perto, distante ou próximo, ele vai repercutindo. Então, se continuamos com a devastação da Amazônia, se continuamos não demarcando as terras indígenas, se continuamos não combinando para a discussão e o debate sobre reforma agrária, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o colapso que já está sendo anunciado, não apenas pelo nosso canal, como em muitos outros canais, inclusive os nossos canais parceiros. Então, nós pedimos urgentemente que o governo federal tome as rédeas do assunto e faça o que for devido.
as providências devidas, aquilo que já está, inclusive, já colocado e escrito em preço na legislação ou nas legislações, tanto nacionais quanto internacionais. E eu não vou citar uma por uma aqui, porque muitos já sabem. A começar pela Convenção 169, pelo Pacto de São José de Costa Rica, pela Declaração dos Direitos Humanos, pela Declaração dos Direitos dos Povos Tribais, dos povos originários e outros tantos, tantos. Então, se o Poder Executivo já tem conhecimento disso, nós sabemos que o Poder Executivo tem o poder, inclusive, de barrar, de frear esse tipo de estripules em perícias, que não, volto a repetir, não apenas vai afetar ou já está afetando a vida dos povos indígenas, dos povos tradicionais, etc., etc. e tal, como também da população brasileira. Porque a população brasileira, principalmente aqueles 70% que está nos grandes centros urbanos, já estão sentindo os efeitos dos conflitos no campo, da qual, inclusive, já existem relatórios, que eu não vou citar porque todo mundo já sabe, nós também sabemos. Então, a nossa grande, e digo nossa porque o canal não é feito de uma pessoa só. Não é feito de uma pessoa só. É um efeito de muitas vozes que há muito tempo estão pedindo por justiça territorial, justiça histórica e ambiental. Então, se esse vídeo vai realmente parar na escrivaninha daquelas pessoas e essas pessoas quererem receber tanto essa pessoa aqui, um humilde servidor, que apenas está tentando fazer com que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo e do porquê está acontecendo, se vocês decidirem chamar nós o mais urgente possível, nós vamos ser muito gratos, porque tudo isso que eu estou falando aqui, eu gostaria de falar para as pessoas que estão aqui em Brasília, fazendo a discussão a favor ou em contra, mas chamar a atenção principalmente do poder de mando que existe atualmente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente. Os povos indígenas, nós todos estamos precisando de paz, de uma garantia mínima de paz. Aliás, deveria ser máxima, mas vamos lá. Nós precisamos que a questão indígena ela seja levada a sério, não por uma questão apenas econômica ou política, mas sim também por algo que o Brasil precisa fazer urgente, saldar a dívida histórica, social, que tem com seu próprio povo, dentre eles, dentre tantos povos que fazem parte dessa plurinacionalidade brasileira, feita de muitos povos, tanto indígenas quanto outros povos, inclusive daqueles que vieram das Europas, mas fazer dessa luta, a luta também do governo, a luta indígena para manter os territórios, as florestas em pé, as nascentes, as águas, e fazer com que a reparação histórica seja posta em prática. Inclusive que o Brasil se transforme a nível mundial como um exemplo verdadeiro de reparação histórica, muito além de tudo aquilo que foi escrito sobre essa temática. O que aconteceu a partir de sábado, nos 3 estados do sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, representa, em grande medida, a grande tragédia que ainda assola o país, que é a falta de demarcação de terras indígenas e a falta de reforma agrária. A reforma agrária e o inchaço das grandes cidades tem a ver, mas dentro dessas grandes cidades, onde estão essas pessoas, nas periferias, nos subúrbios das grandes capitais, principalmente de megalópolis como São Paulo, eram pessoas que antigamente estavam protegendo, preservando e defendendo-se junto com a natureza e com a terra, para que essas terras não fossem tratadas
como coisa, sino que fossem tratadas também como parte da soberania nacional e parte também das discussões políticas nacionais. O que aconteceu? Hoje, inclusive, que teve tiroteio com a Polícia Federal, com aqueles que se dizem que se autoproclamam donos da terra, sendo que essas terras são da União. Inclusive, eu já tenho os PDFs aqui, eu tenho aqui a cadeia dominial, as cadeias dominiais dos diferentes territórios do Mato Grosso do Sul, com registros históricos, que inclusive remontam desde o Tratado de Madrid, lá do 1770. Então, é uma luta histórica. A luta indígena é uma luta histórica. E uma luta histórica que, justamente, ela vem para confirmar a necessidade dessa reparação histórica por meio dessas ações práticas, que é demarcar terras indígenas, que inclusive as unidades de conservação que existem hoje em todo o país, segundo os dados que nós temos do Instituto Socioambiental, sejam também preservados a partir da ocupação de povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas tradicionais, agricultores familiares, etc., para garantir a subsistência futura daqueles sucessores que vão ocupar ainda, que vão nascer e que vão viver e que vão existir e coexistir nesse território chamado de Brasil. Para terminar, nós estamos aqui, eu estou sem dormir, estamos aqui em vigília, junto com os parentes dos caciques e todos os povos indígenas que estão em retomadas nas regiões do sul do país. Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, nós temos feito o acompanhamento dos povos Laclanó-Xoclen, de diferentes regiões de Santa Catarina, e nós sabemos que para o governo há uma dificuldade, sim. Nós não estamos atacando o governo atual, muito pelo contrário, nós estamos defendendo o governo Lula. Só que, ao mesmo tempo, o governo Lula precisa nos ouvir. Todos os grandes, as grandes autoridades, os órgãos, as entidades competentes precisam ouvir, e precisam mais ouvir com muita atenção o que nós, os povos indígenas, junto com todos outros povos que estão aí fazendo a defesa e se defendendo junto com a terra e o território, que precisam ouvir as verdadeiras, as reais exigências, ou melhor, as exigências dentro dessas situações que estão acontecendo no âmbito da vida concreta, da vida cotidiana, porque aí tem vidas humanas em jogo. Além disso, tem vidas humanas que estão muito perto de nós, presencial e espiritualmente. Então, eu quero fazer um chamado, e aqui, esse humilde servidor, Ludwig Mapuche, Guijatu, Gualmapu, indígena, Mapuche, que está fazendo também a luta aqui, está fazendo a luta em outros lugares de nossa Abya-Yala, que são as mesmas. E nós sabemos também como aqueles que têm consciência disso, mesmo não tendo esse pertencimento ancestral, mas sabem a dor que a gente sente diariamente, sofrimento. A gente chora aqui. E eu não quero chorar aqui, mas as lágrimas vêm, cara. Porque é difícil ver os vídeos onde as pessoas estão sendo brutalmente atacadas de forma brutal, de forma agressiva, de forma que nem os animais ditos inferiores fariam. Eu estou chorando aqui porque não, a nossa dor ela é ancestral. O nosso chanto, nossos prantos, eles são milenares. Mas, ao mesmo tempo, se uma lágrima cai, essa lágrima se transforma em força, em vigor, em energia. As lágrimas do sonho são energias.
E essas energias também queremos compartilhar com aqueles que hoje estão ocupando essas cadeiras do poder e que têm tudo na mão para fazer o que é possível fazer. Nós não pedimos coisas impossíveis. A gente não está pedindo que vocês tragam a lua aqui para essa mesa. A gente está pedindo algo muito simples: segurança territorial, segurança das lideranças indígenas, demarcação já e reforma agrária já. Isso que nós estamos pedindo. E se esse vídeo chega aí, saibam de antemão que a nossa luta indígena, ela não é uma luta de e para somente os povos indígenas. A gente está defendendo a vida como um todo. A gente está defendendo a vida humana e a mais do que humana. Os nossos parentes, as plantas, os pássaros, as águas, os mamíferos, os micro-organismos, eles fazem parte de um ciclo que vocês nem imaginam, que é um ciclo constante de vida. Até a nossa carne, quando inativa, ela é alimento para outras vidas que virão. Portanto, a nossa luta é uma pauta humanitária e é uma pauta que engloba todo e qualquer ser vivo, seja humano ou mais do que humano. Eu agradeço e agradecemos. Esse vídeo vai para as autoridades de Brasília. Nós queremos ser chamados, queremos ser convocados. Nós não estamos contra os que estão defendendo as causas justas, as causas nobres, mas queremos ser ouvidos. E queremos ser ouvidos com atenção. É a única coisa que nós pedimos. Sermos ouvidos e, a partir daquilo tudo que foi dito e falado, os que estão hoje aqui em Brasília, que façam parte dessa nossa luta, de verdade. Inclusive, os próprios filhos agradecerão, os netos, os bisnetos, e toda aquela geração, toda essa cadeia evolutiva da vida e da existência vai agradecer. A todos nós, por enfrentarmos essa luta com força, com coragem, com vigor, com muito conhecimento e com muita sabedoria. Bom dia.